Boa noite. Graça e paz. Muito bom estarmos reunidos aqui na casa do Senhor, juntos para louvarmos, para exaltarmos, para engrandecermos ao Senhor que tanto tem feito por nós, pela maneira maravilhosa como o Senhor cuida de cada um de nós. Apesar do dia chuvoso, não é? Me recordo que algumas semanas atrás reclamávamos sobre o tempo seco, sobre a necessidade de chuva. Aí, obrigado. E agora temos chuva, não é? Abençoando a nossa vida. Sei que a vontade é de ficar em casa. Não recrimino vocês, porque também tenho essa vontade. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de, reunidos aqui, podermos glorificar o nome dEle. De reunidos aqui, como nós cantamos, não é? Nesse momento de comunhão, podemos experimentar então da graça proposta pelo Senhor a nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Estamos caminhando para concluir também o Evangelho de João, tá, irmãos? Faltam aí só 3 capítulos. Se você contar o capítulo 18, vai faltar 4, tá? Mas 3 capítulos e meio, a gente consegue concluir o Evangelho de João. Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 18. Eu quero ler com você do verso 12 ao verso 14. Depois nós vamos pular, tá? E vamos ler do verso 25 ao verso 27. Tá bom? E depois eu explico o porquê do pulo. Certo? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, olha: assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Caifás era que tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Vamos ler também, irmãos, do 15 ao 18, tá? E diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Agora pulamos para o versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem, cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. E paramos por aqui. Se você se recordar, nós semana passada falamos do momento em que Jesus foi preso, de toda a dinâmica que envolveu a prisão de Jesus, do local em que ele estava. Me lembro que eu falei com os irmãos que aquele local não era um local de satisfação, de prazer, mas, como dissemos, era um local onde a proposta era o sofrimento. Era ser esmagado, era ser então prensado como azeitona, para que pudesse então liberar o azeite. Jesus passa por esse instante de dor ali no Getsemane. Depois de ser preso, o texto nos diz que o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus que prenderam Jesus, o amarram e levam-o primeiramente a Anás. Se fazemos essa leitura de forma desavisada, para nós passa de maneira comum. E aí, Jesus foi preso, e ao invés de ser levado ao sumo sacerdote, ele em primeiro lugar é levado a Anás. E você pergunta: mas o que isso tem a ver? Já começa pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus,
ter sido preso, ter sido então conduzido daquela forma, mas aquilo que eles fazem não era algo a ser feito. Jesus é levado a Anás com a proposta então de que Anás o interrogasse antes. Mas já se perguntou quem era Anás? Anás havia sido sacerdote, ou sumo sacerdote, anteriormente. Outros 4 filhos de Anás também haviam sido sumos sacerdotes, alguns por um curto espaço de tempo. O que acontecia é que Anás gozava de influência entre os judeus. Ele faz assim: olha, traz aqui em casa antes, eu quero interrogá-lo. Se fosse você no lugar de Jesus, de repente nós bateríamos no peito e diríamos, não é? O que é isso? Não existe legitimidade nesse interrogatório. Nós somos normalmente cheios de justiça pessoal. Nós temos um senso de justiça pessoal afiadíssimo quando nos sentimos injustiçados. Mas o que Jesus faz? O Filho de Deus, aquele que veio aqui não para passear, não para fazer mochilão, mas entregar a sua vida por nós, aquele que deixou a glória, ele não faz apelo acerca de si. Ele não questiona a legitimidade, mas ele sabia que tudo concorria para a glória do Pai. Nós esquecemos que o nosso Deus é soberano. Nós costumamos cantar assim, não é? Que Deus é soberano, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso. Nos esquecemos de que temos que colocar a nossa vida plenamente nas mãos do Senhor, mesmo que o mundo conosco seja injusto. É confiarmos inteiramente na direção e na condução que Deus dá aos eventos propostos à nossa vida. Às vezes queremos resolver as questões com a nossa própria força, queremos resolver as questões com a nossa própria sabedoria, inteligência ou a nossa influência. Temos por hábito, não é? Quando nos sentimos injustiçados, procurarmos alguém que é influente para tentar resolver o problema para a gente, dando um jeitinho. Já até foi cunhado, não é um termo? Jeitinho brasileiro. E a gente acha isso bonito. A gente acha legal. Eu busco o meu jeito, eu busco a minha forma. E nos esquecemos de que o nosso Deus é poderoso. Jesus, naquele instante, ele podia ter questionado Anás, mas quem é você? Você não é o sumo sacerdote. Porque eu fui trazido à sua casa, o seu genro foi eleito esse ano para ser um sumo sacerdote, Caifás, mas você não. Jesus se coloca plenamente, inteiramente nas mãos do Pai. Que Deus o conduza. Lembra da oração feita por Jesus anteriormente? Pai, me glorifique, me fortaleça, para que eu possa também te glorificar por meio da minha vida, por meio da minha entrega, por meio da minha morte. Nós temos a tendência de acharmos que somos merecedores de coisas grandiosas, quando na verdade nós somos ou fomos criados para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. Não somos nós a razão do universo, mas tudo foi feito para a glória de Deus. Somos nós, discípulos, servos do Senhor, que precisam se submeter à orientação, à direção, à condução desse Deus Todo-Poderoso. Jesus, naquele instante, nesses 3 versículos, que parecem passar de forma despercebida, demonstram um Jesus submisso. Não uma autoridade terrena, mas submisso à vontade do Pai. Se submete aos eventos que se seguem, à dor, à vergonha, à exposição. Porque ele não foi preso e levado ao lugar de interrogatório oficial.
Para pensar, se fosse você nessa situação, a gente não tem paciência com alguém que estaciona o carro no lugar errado. Eu, pelo menos, não tenho. Eu fico indignado. Imagina com a situação dessa, de plena e total injustiça com Cristo, que não havia cometido crime algum. A pergunta é: que tipo de discípulo eu sou? A pergunta é: que tipo de discípulo é você? Quem é o Senhor da sua vida? Quem o dirige, quem o conduz e quem o orienta? Quem é o seu referencial? Aí você pode perguntar: mas pastor, por que você está falando isso? Porque o texto que nós lemos a seguir fala de um discípulo de Cristo, sendo mais específico, um apóstolo de Cristo, que em algumas horas antes havia defendido Cristo com sua espada e que segue no roteiro de negação a esse Cristo. Há um Cristo que deu exemplo, que deu testemunho de humildade, de submissão. Vemos que Pedro segue um roteiro completamente diferente do proposto por Cristo. O texto que nós lemos a partir do verso 15 nos diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Existe só uma observação a ser feita. Quando Jesus é preso, o que acontece com a maioria dos discípulos é que eles fogem. Eles tomam um sentido contrário àquilo que Jesus havia seguido. Jesus é preso. Os discípulos, eles se dispersam. Eles se distanciam, eles se afastam do mestre. Eles fogem com medo, possivelmente de também serem presos. O grupo se espalha e 2 discípulos seguem Jesus de perto. 2 discípulos acompanham a procissão, o destacamento de soldados que amarraram, prenderam e conduziam Jesus à casa de Anás. 2 discípulos. O texto deixa claro um dos discípulos, que seria Pedro. O outro não existe um esclarecimento, mas dizem os estudiosos que provavelmente seria João, o evangelista. Dizem que João, ou o pai de João, era um homem de posses, capaz de possuir servos, empregados, que muito provavelmente eles eram fornecedores de peixe para a casa do sumo sacerdote. E assim, João era um homem que possuía trânsito na casa do sumo sacerdote, porque o texto diz exatamente isso. A moça que cuidava da porta conhecia aquele sumo sacerdote e o deixou entrar. O discípulo. E deixou que o discípulo entrasse na casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro, não. Pedro fica do lado de fora. Pedro fica ali fora ainda, aguardando, esperando algum tempo, até que o discípulo que entrou pedisse autorização para que Pedro também entrasse na casa. Imaginemos nós, não é? Porque Pedro acompanhou Jesus. Para que o interesse de Pedro? Por que o interesse de Pedro? Pedro era um homem que parecia com o discípulo, cheirava como discípulo, falava como discípulo, mas na verdade mostrou algo completamente diferente de um verdadeiro discípulo. O que nós vemos hoje é que muita gente se parece com discípulo, cheira como discípulo, se veste como discípulo, fala como discípulo, mas age de maneira completamente diferente daquilo que o seu Senhor me ensinou. Segue um roteiro completamente diferente daquele do proposto pelo mestre.
pelo Senhor. Segue as suas próprias orientações, os seus próprios desejos, a sua própria vontade. É muito interessante porque esses discípulos são comumente confrontados. Versículo 17, ele diz assim: ela então perguntou a Pedro, a moça que fez Pedro entrar na casa: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Eu não sei se você já parou para pensar acerca da motivação de Pedro negar a Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. Pedro era seguidor de Jesus. Avalie você a sua vida. Como discípulo de Jesus, no lugar de Pedro, o que levaria você a negar ao seu mestre naquele instante? Eu fiquei durante algum tempo pensando, refletindo, avaliando como ser humano que me levaria então naquele instante, como Pedro, a negar Jesus. E eu chego a algumas conclusões. Primeiro lugar, medo. Aí você pode falar ou bater no peito e falar: não, eu não tenho medo. Eu sou corajoso. Eu sou corajosa. Eu entregaria a minha vida por Cristo. Eu dedicaria então a minha vida a Cristo. E eu pergunto: será? Porque no conforto do banco da igreja é muito bom, não é bom? Muito bom. Aqui no banco da igreja o que eu faço? Eu faço tudo que minha mente mandar eu fazer, ué. Eu digo que eu entrego a minha vida, que eu subo uma montanha, que eu vou na África pegar para tribos africanas, que eu vou no Nepal. Eu já ouvi isso, sabe? Já escutei isso de diversas formas e diversos aparentes discípulos. Mas no frigir dos ovos, no momento de decisão, o que muitos de nós fazemos é negar a Cristo como meu mestre por medo. Eu tenho medo de assumir um compromisso real e autêntico. Eu tenho medo porque eu não sei quais serão as repercussões. Eu tenho medo porque de repente eu posso ser cobrado. Quem fala isso para Pedro é uma moça, não foi um soldado armado. Pedro podia ter dito: não é sim, sou eu, servo daquele que foi preso. Sim, eu sou. Mas sabe medo? Na minha concepção, o primeiro aspecto que nos faz, então, negarmos a Cristo como nosso Senhor é medo. Medo das consequências. Falei isso já algumas vezes anteriormente e volto a repetir. Não cabe a mim avaliar isso na sua vida, mas proponho a você que você faça essa avaliação. Não que avalie a vida do outro, porque é fácil avaliar o outro. Avalie a sua própria vida. Será que em algumas circunstâncias você não é a Cristo por conta do medo? Medo da repercussão? De confirmar que Ele é o seu Senhor? É interessante porque o texto continua e diz assim: fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Segundo aspecto muito interessante: existem discípulos que negam a Cristo pelo bem-estar pessoal. Pedro vai, não é? E a primeira negativa é uma moça. Ou a uma moça. Pedro encosta onde haviam servos ali, se aquecendo em torno do fogo. Muito provavelmente uma noite fria, um clima mais ameno, um clima que remetia à necessidade de fogo para aquecê-los. Pensando, avaliando acerca daquilo que me leva ou me leva a negar a Cristo, o meu bem-estar é algo que me faz
perguntar se realmente compensa me encaixar ou me enquadrar como servo desse Cristo. Pedro encosta ali como aqueles que eram detratores de Cristo, acusadores de Cristo, como aqueles que estavam ali para observar a situação como curiosos, e Pedro se mistura entre eles, aproveitando o calor do fogo. Nós costumamos dizer que somos cidadãos dos céus. A gente bate no peito, não é? Costuma até gritar em voz alta que nós não somos desse mundo. Mas os irmãos hão de concordar comigo que de vez em quando negamos a Cristo para aproveitar o calorzinho do mundo. Os irmãos hão de concordar comigo que de vez em quando eu viro o rosto para Cristo, para o Messias, por causa do aconchego que o mundo me propõe. Pedro deveria ter sido, não é? Como ele era, um homem de poucas palavras, não no sentido de falar pouco, mas de ações abruptas, ter assumido o posicionamento e dito: olha, eu sou servo dele. Ter se reunido com aqueles que estavam em torno do fogo e dito: olha, vocês não sabem quem é aquele homem que foi preso. Mas Pedro fica ali caladinho, aproveitando o calor do fogo. Lembrem-se, negamos a Cristo muitas vezes pelo medo, negamos a Cristo muitas vezes pelo nosso próprio bem-estar, pela nossa própria satisfação, para aproveitar aquilo que o mundo tem para me proporcionar de bem-estar. Volto a dizer, não avalie a vida do outro, mas faça uma autoavaliação. Olhe para si. Avalie a sua vida, avalie a sua conduta, avalie o seu padrão de relacionamento com Cristo e observe se não tem sido circunstancial. Se em alguns momentos é melhor me aproximar da fogueira e aproveitar aquela sensação de calor gostoso e agradável. Pedro fez isso. É fácil julgar Pedro, não é? Estamos há 2000 anos depois, sentados no sul de Minas, dentro de uma igreja, não é? Com suas paredes fechadas, protegidos da chuva, sem nenhum soldado. Mas se coloca no lugar dele. O que você faria? O que temos feito é isso. Negado a Cristo pelo medo das consequências que se seguem àqueles que colocam a sua vida nas mãos do Senhor. Negado a Cristo pelo bem-estar proposto pelo mundo. Mas o texto continua, e aí eu pulo lá para o verso 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Medo, bem-estar e a companhia. Aqueles que estavam ali se aquecendo com Pedro, enquanto estava em silêncio, tudo bem. Mas quando questionaram a Pedro: você não é um dos discípulos dele? E Pedro fala: não. Existe um ditado que diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Já ouviram isso? Há alguns anos atrás, eu lembro que eu preguei aqui num culto de jovens, se não falha memória, e falei sobre amizade, não é? E tratando acerca de Daniel e os seus amigos, eu lembro que naquela noite eu disse o seguinte: amigo que é amigo, te aproxima de Deus. Quais são os tipos de relacionamento que você tem tido? Com quem você se relaciona? Com quem você convive? Quem são as pessoas próximas que te influenciam? E nós vivemos num tempo em que todo mundo sabe o que é ser influenciado, não é? Você abre a internet, o que tem na internet são influenciadores. Influenciadores. E aí influenciador quer te vender maquiagem, influenciador quer te vender camiseta, influenciador quer te vender carro, tudo, né?
Há uns dias atrás eu estava conversando com alguém, eu não vou me lembrar com quem, eu disse assim, olha, para mim o mundo hoje parece um grande catálogo de vendas. Você compra tudo. O influenciador hoje em dia te vende bem-estar. Vou te ensinar a lidar com suas emoções. Ele vai te dar lá, né, opções. Pedro estava ali se aquecendo com os servos da casa do sumo sacerdote. Eles em dado momento olham para Pedro, não é? Que queria passar despercebido entre eles. E diz, você é um dos discípulos dele. E Pedro de forma veemente diz, eu não sou. Não sou. Não sou. Tenta fazer aquela avaliação que eu disse, pessoal. Se você não tem buscado se aquecer, buscado bem-estar, buscado então consolo, conforto, proximidade com aqueles que não deveriam ser e que te levam a negar a Cristo. Ah, pastor, mas aquelas pessoas não eram necessariamente más. Não, mas eu pergunto para você o seguinte, se Paulo tivesse longe, distante deles, Paulo não teria sido levado a negar a Cristo audivelmente. Pedro, falei, Paulo? Obrigado, Yara. Eu vi que você está atenta. Teria levado Pedro a negar a Cristo. Quais são as minhas companhias? Quem influencia a minha vida? Quem norteia as minhas escolhas? Quem norteia as minhas palavras? Que direção eu sigo dentro dessa proposta de vida que o Senhor me deu? Lembrem-se, medo das consequências me leva a negar a Cristo. O bem-estar proposto por uma vida secularizada me leva a negar a Cristo. Muitas vezes a companhia e aqueles que me influenciam me levam a negar a Cristo. A avaliação tem que ser íntima, e nesse momento em que Jesus é preso e Pedro, ao invés de dizer não, sim, sou discípulo dele, estou disposto a pagar o preço, Pedro não faz isso. Pedro não faz isso. Aonde você se encaixa? Tem sido como Pedro, então, que não assume o compromisso de discípulo do Senhor, independente das consequências? Ou será que eu estou ligado às conveniências? Ah, não, se for bom para mim, beleza. Sigo eu a Cristo. Quando as coisas são boas, quando o ambiente é favorável, ótimo, sirvo eu a Cristo. Parei ouvindo o pastor relatando acerca das igrejas, não é, que precisavam ser revitalizadas. E eu posso dizer para os irmãos com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. O grande problema, irmãos, o grande problema é que muitos discípulos que fazem parte da igreja, na verdade não são discípulos. Acham que são, mas não são. Quando as coisas ficam complicadas, quando já não é mais conveniente, eu sinto medo, busco o bem-estar para mim e busco outros que me influenciem. E agindo assim, nego a Cristo. Me distancio de Cristo. Me afasto da presença de Cristo. A grande questão não é se eu tenho ou se eu entendi a minha missão. Porque quer ver uma coisa? Qual que é a missão do crente, do servo do Senhor? Um só, tá? Qual que é a missão do servo de Cristo? Um só, tá? Olha, Isaac. Nós está aí trocando olhar com a Michelle. E aí, irmãos? Qual que é a minha missão como servo de Cristo? Difícil, né? Vamos mudar a pergunta? Qual que é o meu papel como crente, como servo de Cristo? Oi? Alguém falou?
Oi? Testemunhar. Ó, isso é bem amplo, né? Uma coisa mais específica, assim. Quem falou? É bem amplo, né? São conceitos amplos. Amplos. Certíssimo. Mas vamos ser mais específico. Servir, quem falou? Lucas, servir, ótimo. São conceitos amplos. Um pouquinho mais específico. Você quer ver uma coisa interessante? Quer ver uma coisa interessante? E eu falo como pastor, tá? Como quem cresceu na igreja. Como quem cresceu na igreja. Sabe compromisso? Comprometimento. Algum tempo atrás, a gente contou uma história aqui da galinha e do porco, não é? A galinha está envolvida e o porco comprometido. Lembra da história da Ratolândia? Você lembra, Isaac? Não? Se o Isaac não conhece, eu vou contar. Se ele conhecesse, eu não contaria, não. Você conhece, Lucas? 2 já. Wanda, você conhece? Também não. Conhece, Rafael? Louco, ninguém conhece essa história? Oi, irmão Kleber? Irmão Kleber conhece, só irmão Kleber. Pela cara da Mara, também não conhece, né, Mara? Está dizendo lembrar, não é? Não vai lembrar, não. Existia um país que era a Ratolândia. Imagina a Ratolândia. Na Ratolândia era beleza. Tinha a rua do queijo coalho. Existia a avenida do tocinho de fumeiro. Tudo só coisa boa. Só coisa boa. E os ratinhos viviam como? Felizes, contentes, alegres. Só que surge um grande inimigo. Surgiu um gato na Ratolândia. Imagina a festa que o gato fez, não é? O que o gato fez? E os ratos preocupados fizeram uma assembleia. Já imaginou aquela quantidade de ratos junto? Um monte de rato. Rato mais rato, rato com força mesmo. E aí começaram a discutir, debater. Olha, precisamos resolver esse problema. Os nossos... Quem mora na mesma cidade é o quê? Os concidadãos, obrigado, irmão Kleber. Os concidadãos estão sendo mortos, dizimados por aquele gato. E o gato vem, surge do nada e come nossos inimigos. A dona Maricota que morava... Amigos, isso, nossos amigos. Dona Maricota que morava na rua do queijo coalho, sabe? Foi comida pelo gato. Sabe, o seu Antônio, da rua do fumeiro, foi comido pelo gato. E vai fazer... Sabe aquele... E seguiu ali, vários ratinhos tinham sido devorados pelo gato. Vários. Preocupados, não é? O que vamos fazer agora? Porque o gato chega sorrateiramente. A preocupação era essa, a discussão era essa. E um gato assim forte, que lutava jiu-jitsu igual o Wander. Ele levanta a patinha assim e diz: silêncio, eu tenho a solução. Vamos pegar o gato e amarrar o quê? Um sino no pescoço do gato. Quando o gato vier, o sino vai balançar, vai fazer barulho e poderemos então nos... Imagina qual foi a alegria, não é? Aplaudiu, né? O Wander estava lá e se sentiu o máximo, né? O rato de lutador de jiu-jitsu e tal. E aí o ratinho assim, sabe? O decano da Ratolândia, o rato mais antigo. O rato que sabia de tudo, que conhecia todo mundo, tipo o irmão Kleber, assim. O ratinho mais velho. Mais velho não, né? Mais experiente, né, irmão? Levantou a patinha assim e perguntou assim: e quem vai pôr o sino no pescoço do gato? Aí procuraram o Wander já tinha. O tinha ido embora. Sabe por quê? Comprometimento. Quando falamos da galinha, né, envolvida no café da manhã, de alguns, eu sei que nem todos fazem isso, a galinha vai lá e colabora com o ovinho, não é? Ela coloca um ovo em média por dia. É um ovo a mais, um ovo a menos. Mas já pensou no porquinho, Yara? O porquinho põe lá no café da manhã o seu próprio couro. Sabe?
comprometimento. Quando eu falei que as coisas são muito amplas, eu digo assim, obedecer? Sim. Ponto pacífico. Testemunhar? Sim. Servir? Sim. Mas e me comprometer? Porque eu digo assim, olha, não, eu posso obedecer. Da onde? Eu obedeço lá de casa. Mano? Eu obedeço lá de casa. Não é assim? Eu posso servir quando me der vontade. Não, eu sou servo do Senhor. Eu bato no peito e falo, eu sou servo do Senhor. Mas só quando me é conveniente. Eu posso testemunhar. E geralmente eu digo isso, né? Eu testemunho aonde? Eu testemunho aonde eu estiver. Mas já pensou numa vida cristã propositiva? Eu faço para a glória de Deus? Eu faço quando eu não quero fazer? Eu me coloco à disposição quando eu não quero me colocar? Eu escuto quando eu não quero escutar? Eu sirvo a quem eu não quero servir? Pedro, naquele instante, ele podia ter batido no peito e dito, olha, se vocês quiserem me matar, me matem, mas eu sou servo daquele homem. Eu sou discípulo daquele homem. Eu vivo e vivi durante os últimos tempos ao lado daquele homem. E vou servir aquele homem. Negamos muitas vezes pelo medo, negamos muitas vezes pelo bem-estar, negamos muitas vezes pela companhia e por quem nos influencia. Deveríamos ter uma relação com Deus contínua. Contínua. Ter um relacionamento com Deus mais incisivo, mais propositivo, mais comprometido. É uma questão que a gente para avaliar, são questões que trazemos à tona na nossa vida, observando Pedro. Vou continuar a ler e vou concluir, lendo o verso 26 e o verso 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Se você parar para observar, as coisas foram sendo afuniladas, não é? Primeiro é a pessoa da portaria da casa, depois aqueles servos que se aqueciam. E em terceiro lugar, Pedro é confrontado por um parente do homem que ele havia cortado a orelha. E o homem diz, mas eu não vi você lá no olival? Não foi você que eu vi lá no Getsemane? Não foi você que estava na companhia dele lá no bosque das oliveiras? E Pedro diz o quê? Eu? Não. Não fui eu. O Senhor nos dá oportunidades constantes. Vimos o medo, o bem-estar, a influência externa, mas vimos também a oportunidade dada a Pedro por Deus. Deus exerce sobre a nossa vida graça, misericórdia, amor, de maneira permanente, nos dando oportunidades contínuas de reestruturarmos a nossa vida, de restabelecermos esse relacionamento com o Senhor, de pararmos, de deixarmos de negar ao Senhor e assumirmos um posicionamento firme de servos, discípulos do Senhor. Mas geralmente fazemos como Pedro. Continuamos a negar a Cristo. Avalie a sua vida e veja se não tem sido essa a sua dinâmica de caminhada. Dá uma avaliada naquilo que você de repente acha que o Senhor não viu, ou um posicionamento que você assumiu distante de uma proposta clara, como discípulo de Cristo. É muito interessante porque a história nos conta que Pedro foi martirizado. Sabiam disso? Diz a história, não é? Que Pedro foi crucificado. E no momento da sua crucificação,
ele deu a maior prova de um discípulo alinhado com o mestre. No momento que Pedro foi crucificado, Pedro disse: parou? Vão me crucificar? Sim, Pedro, vai ser crucificado. De cabeça para baixo. Porque eu não mereço ser crucificado como meu Senhor. A história conta que Pedro, no fim da sua vida, não é? Naquele instante final ali, ele faz uma comprovação clara de que ele foi plenamente restaurado por Cristo. Qual tem sido a dinâmica da minha vida? Negar a Cristo ou assumir a minha posição de servo do Senhor? Negar a minha vontade, os meus desejos, os meus impulsos, o meu temperamento? Ou a proposta tem sido de me impor diante de Cristo? O que devemos fazer não é negar a Cristo, mas negar a nós mesmos. Negar a nossa vontade. Negar os nossos desejos. Não dar ouvido ao nosso orgulho, mas seguirmos fielmente a proposta de Deus a nós. Temos nessa noite a oportunidade de nos lembrarmos, sim, do sacrifício de Cristo, da sua morte em nosso lugar, da sua entrega por nós. Temos a oportunidade de nos recordarmos que Ele se colocou ali, naquele lugar, preso porque Ele nos amou, pela sua misericórdia e pelo seu amor a nós. Temos dois itens que são bem comuns, conhecidos nossos. Temos o pão, temos o suco de uva, elementos que apontam para o sangue de Cristo, que apontam então para o seu corpo entregue na cruz do Calvário. São elementos básicos, mas que para nós apontam para Cristo. Apontam para o seu corpo que foi maltratado na cruz do Calvário por nós, que foi partido, que foi machucado, perfurado, porque Ele nos amou. Se você entende que Cristo morreu por você, pagou seu preço, se você está em plena comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor, se você entende esse momento como um memorial, você é convidado, então, a participar da ceia do Senhor. Se recordando da morte, do sacrifício, da entrega de Cristo por você. E o apelo? Não tenha medo. Não busque o seu bem-estar. E cuidado com quem te influencia. Porque tudo isso podem ser causadores da nossa negligência ao Senhor. Enquanto o irmão Kleber canta, os irmãos podem vir à frente.